Então, são sempre essas conversas que a gente tem feito, em estilo de bate-papo com o professor Tiago, professor Paulo, e lá já tem um sobre crimes ambientais, um sobre código florestal, um sobre captura regulatória. O que mais? A gente já fez tantos, mas acho que os principais são esses. A gente tem aqui um público que está assistindo um webinar nosso pela primeira vez, então eu vou só refazer as apresentações para quem porventura está aparecendo agora pela primeira vez. O Observatório Sustentável começou como um blog e a gente está se tornando aí uma plataforma de conteúdo relacionado a direito ambiental, meio ambiente, sustentabilidade. Desde que começou a quarentena, a gente tem feito esses encontros pela internet e foi ficando cada vez mais bacana, vários temas surgindo, as pessoas pedindo temas pelo Instagram e estamos aqui, né? A gente já está aí desde junho, maio, a gente tem feito aí edições a cada 15, 20 dias. Professor Paulo de Brescia Antunes, mestre, doutor em Direito, professor da Unirio, onde ele também coordena o programa de pós-graduação em políticas públicas. O professor Thiago Zapater também é mestre, doutor em Direito, professor do curso de graduação e da especialização em Direito Ambiental da PUC São Paulo. Eu sou a Letícia, eu que coordeno o Observatório Sustentável, também sou advogada, também sou professora, assistente do Thiago, na verdade, e vou aqui hoje mediar o nosso bate-papo. A gente tem aí mais ou menos até por volta das 11h30 para fazer aí esse bate-papo sobre o tema de política e sociologia ambiental. Depois disso a gente abre para perguntas, mas sem prejuízo de vocês fazerem as colocações de vocês aqui pelo chat, que eu vou ficar acompanhando, né? Tudo aqui é super informal, então se alguém quiser fazer algum tipo de intervenção de colocação, chama aqui no chat que a gente vai introduzindo os temas. No geral é isso, vou pedir para só lembrar de deixar os microfones desligados para a gente ter uma melhora na captura do som. Mais para frente um pouquinho eu vou compartilhar aqui com vocês o link para quem precisar de certificado de horas complementares para a faculdade, e é isso. Acho que o importante para começar aqui, falando desse nosso tema hoje, é que a ideia é discutir política ambiental de forma partidária. A gente não vai... a ideia desse nosso encontro não é defender nenhum partido político, nem partido verde. A ideia é falar do ambientalismo como ele nasceu, como um movimento social, e como esses movimentos ambientalistas trazem a sua contribuição a partir das provocações que fazem para a formação de políticas públicas ambientais e para a formação do próprio direito ambiental, né? E ninguém melhor que os nossos convidados para falar disso hoje. Quem começa? Professor Paulo? Pode ser. Pode ser, para mim não tem problema. De acordo, super de acordo. Estão ouvindo bem aí? Olha só, eu acho, Letícia, Tiago e o pessoal que está acompanhando aí com a gente, esse tema é um tema assim, muito importante, porque a gente precisa, talvez nós sejamos, dentro das diversas gerações que aconteceram no mundo, né, desde que o mundo é mundo, uma geração relativamente privilegiada do ponto de vista jurídico de ver nascer um direito novo, na verdade até alguns direitos novos que a gente tem visto nascer aí ao longo desses anos todos. Eu acho que o direito ambiental é um deles, assim, muito importante, que a gente tem acompanhado o surgimento dele, e
me parece que é muito relevante que a gente procure entender o que está por trás desse direito, como é que ele se constituiu, porque, vamos dizer, a nossa questão aqui basicamente é jurídica, embora não seja só, mas entender como é que isso se construiu e qual é a importância que essa questão ganhou dentro da atualidade do mundo. A gente tem, eu acho que o direito ambiental ele tem uma característica muito interessante, porque quando a gente fala sobre positivismo jurídico, excesso de positivismo, princípio, enfim, toda essa confusão que existe hoje aí em termos do que seria o direito moderno, eu acho que o direito ambiental traz isso tudo dentro dele. Tá? Então, ele é um campo assim, muito, muito privilegiado, e, por outro lado, ele também tem uma disputa pelas concepções jurídicas, ele tem uma disputa também muito forte. E aí a gente tem uma questão que é esse chamado ambientalismo. Porque, veja, não tem como a gente dizer que o direito ambiental não seja, de alguma maneira, um fruto desse ambientalismo. Ele é parte disso. Né? Ele surge como parte disso e, na verdade, se a gente relembrar que isso tudo começou na década de 70, então nós estamos falando aí de 50 anos. Na década de 70, isso era um assunto completamente marginal, ninguém dava a mínima pelota. E hoje é um assunto da maior importância. Nós vemos que em 50 anos houve um crescimento, inclusive no ramo jurídico, muito forte. Mas o que é? Na verdade, não existe um ambientalismo, existem ambientalismos. Então, há uma quantidade de concepções diferentes por trás disso que nós não podemos simplesmente colocar tudo no mesmo rótulo. Eu recomendo a quem tiver interesse, existe uma editora em Portugal chamada Instituto Piaget. Esse Instituto Piaget publica muitos trabalhos bem interessantes. Tem uma tradução aqui chamada Ambientalismo Moderno, aqui para quem quiser ver, de um autor chamado David Pepper. Esse é um livro bem interessante, porque ele faz uma história, ele procura identificar todas as principais correntes do ambientalismo. Então, tem ecofeminismo, ambientalismo empresarial, ambientalismo de extrema-direita, ambientalismo de extrema-esquerda, ambientalismo de centro, tem tudo. Né? A gente pode ver até, por exemplo, um filósofo, aliás, um bom filósofo, conservador inglês, recentemente falecido, aquele Roger Scruton, ele tem um livro chamado Filosofia Verde, que é onde ele diz o seguinte, olha, o conservadorismo, a filosofia política conservadora, ela é inerentemente ambientalista, porque se pretende conservar a sociedade, então também temos que conservar o meio ambiente. Então, esse é um pensamento muito interessante, não é? Essa ideia. Não há dúvida que, vamos dizer assim, o que a gente poderia chamar de a Bíblia do ambientalismo é esse livro, que tem 2 edições brasileiras diferentes, chamado Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, tá? Que tem essa edição feita pela editora Gaia, que, inclusive, publicou todos os livros da Rachel Carson aqui no Brasil. Então, esse aqui, vamos dizer, é a Bíblia moderna do ambientalismo. Né? É o grande carro-chefe aí. Mas mas se a gente pegar, por exemplo, esse livro da Rachel Carson, qual é a preocupação dela? A preocupação dela é com produto químico, principalmente DDT, o grande assim, alvo da discussão dela. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê o livro dela, que é um livro, assim, quem pretende entender esses assuntos, ou pelo menos ter uma ideia,
precisa ler. Porque a pior coisa do mundo é a gente fazer leitura de segunda mão, quer dizer, alguém leu para a gente e disse o que entendeu do livro. Então, nós temos que pegar e ler. Né? E aí a gente observa que ela fala assim, muito com nostalgia de um passado, que teria sido um passado idílico e tal, que, no meu modo de ver, de certa maneira, remete àquilo que a gente encontra na filosofia política, principalmente no romantismo, aquele chamado estado da natureza. Então, no fundo, a Rachel Carson fala um pouco daquele estado da natureza, que é uma coisa que nunca existiu, mas tem uma força material indiscutível, porque Rousseau, Locke, Hobbes, essa gente toda sustentou tudo que eles pensaram e escreveram, e revoluções, e governos, tudo foi construído a partir desse tal estado da natureza. Então, eu acho que esse ambientalismo que vem dessa linha da Rachel Carson, ele tem um pouco essa ideia de, vamos dizer assim, de um passado idílico, e eu acho que, de alguma maneira, é como se fosse o direito natural do fim do século XX, porque o direito natural, durante algum tempo, ele meio que saiu de moda, ficou um negócio assim meio ultrapassado e tal, e eu acho que essa postulação ambientalista, de certa maneira, resgata um pouco aquela história do direito natural. Tá? E aí peguei aqui, a gente tem, por exemplo, o chamado Contrato Natural, que é esse livro aqui do Michel Serres, que é um filósofo francês. Eu não sei se tem edição brasileira, eu tenho só essa edição francesa aqui, né? Le Contrat Naturel. Então, ele pega aquelas... E aí, veja que tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? do estado da natureza, do contrato e tal. Então, nós temos que fazer um contrato com a natureza, que seria esse novo contrato social russoniano, lockeano, hobbesiano e tal. Então, é um pouco isso. Agora, eu, como já falei demais, eu vou passar aqui para o Tiago, senão eu fico falando aqui, daqui a pouco vocês não me aguentam mais, começa a cair aí o nosso público. Só para concluir essa introdução, o que me parece nós precisamos, até para enfrentar as questões jurídicas, saber lidar com o direito ambiental, nós precisamos ter essa formação que o Kelsen chamaria de meta jurídica. Ela é importante para essa nossa realidade. Tá? Bastante. Antes de passar a palavra para o Tiago, professor Paulo, a Rita está pedindo para o senhor repetir o título dos livros que o senhor indicou. O primeiro eu tenho só um capítulo, que é o que fala, né? Então eu vou lá, eu vou lá aqui, eu vou dizer para vocês. Olha só. Aliás, eu vou fazer melhor que isso. Enquanto o nosso amigo Tiago vai dando aí a exposição dele, eu vou botar aqui no chat e tal, aí facilita, tá? Acho que aí fica mais tranquilo. O segundo foi do Roger Scruton, né? Filosofia Verde. Aliás, pessoal, por essa época do ano, tem vários livros, tem uma feira né? Não sei como vai ficar agora por causa da pandemia, uma feira de livros sobre ambientalismo lá na EASH, na USP Leste, que foi onde eu comprei esse livro do Roger Scruton por R$20. Quando tiver novamente, eu posto lá no Observatório para vocês irem acompanhando. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Eu vi que ele riu quando o professor falou do Roger Scruton, porque é uma corrente mais conservadora, né? Que não é tanta cara do Tiago. Né, Tiago? Não, bom, primeiro, bom dia. Por mim, o professor Paulo poderia até continuar, porque eu estava realmente adorando as referências. O do Roger Scruton, eu dei risada pelo seguinte: eu não li o livro dele, eu conheço o livro, não li o Filosofia Verde, eu conheço o argumento de segunda mão, mas é porque eu acho que mostra um pouco como é falsa esse tipo de associação que se faz, né, do que seria conservador e o que seria progressista imediatamente em relação ao meio ambiente, porque, obviamente, né, o conservadorismo pode ser bom, dependendo do que você quer conservar, e o progressismo pode ser bom dependendo do que você quer mudar.
a questão não é... Tanto que hoje se fala, né, em conservadores revolucionários que querem mudar várias conquistas para voltar como era antes, e progressistas que querem manter as coisas. Então, conforme o tempo passa, a distinção faz menos sentido se olha dessa perspectiva. Eu até tinha pensado aqui num outro caminho para falar de ambientalismo, mas eu vou pegar aqui o gancho do professor Paulo, que eu acho muito interessante, algo que a gente trata em sala de aula, o que significa falar que é um novo direito, né? Porque às vezes a gente encontra até na doutrina referências que vão até a Bíblia para falar como se o direito ambiental fosse a progressão de algo que surgiu na antiguidade, alguém falou algo na Idade Média, e que desde o começo do século XIX já teve... Não, quando a gente diz, e aqui é uma distinção importante, né? O direito ambiental, ele aparece, ele se consolida nos anos 70, o livro Primavera Silenciosa acho que a primeira obra, um pouco anterior, que vai estar na conscientização que leva à formação do direito ambiental, mas uma distinção que é a seguinte: toda a legislação que trata da gestão de recursos naturais é direito ambiental. Então, eu posso até voltar lá àquele texto famoso do Marx, quando ele fala sobre a proibição de coleta de lenha nas florestas da Bavária. Ele falou, era uma legislação ambiental porque tratava da extração de madeira. Não, é uma legislação de gestão de recurso. E boa parte da legislação que a gente tem no Brasil, das ordenações até metade do século XX, na sua essência, você pode extrair um ou outro artigo e falar, isso aqui é porque reconhece um valor de existência importante para as futuras gerações, mas é uma leitura com os olhos de hoje. O que muda realmente com o ambientalismo do ponto de vista do direito, e isso tem que trazer muitas questões sobre o que isso significa para o direito, porque ele passa a incorporar isso, o direito ambiental, ele exerce uma pressão evolutiva sobre o resto do direito, tem que lidar com isso, que é justamente reconhecer um valor de existência no equilíbrio ambiental. Hoje se fala do valor de existência do bem-estar animal, algo que não se falava nos últimos 15, 20 anos, a não ser um ou Peter Singer falava, mas no direito isso é bem mais recente, e reconhecer direito das futuras gerações. Você não encontra nada parecido com isso no direito medieval, direito da antiguidade, isso é realmente novo. E a gente tem que se perguntar o que isso significa, né? Qual é o lugar do direito ambiental no direito moderno, e o que isso significa do movimento ambientalista e a sua importância. E aqui, a gente nem sempre pega isso bem na graduação. Eu sou sempre um crítico da falta de um curso de História do Direito na graduação. Porque dou aula na graduação, e porque passei pela graduação, e a gente vê que os alunos acabam pensando que o direito todo nasceu em 88 ou em 2002 com o Código Civil. E por isso essa noção de novo direito não fica clara. Mas vamos lembrar que o nosso direito moderno, que nasce com o Estado moderno, século XVI, século XVII, ele tem atrás dele 2000 anos de história, mas de algo que era muito diferente. E o nosso direito vai se o direito que a gente tem hoje, pegar direito europeu, português, ordenações brasileiras, e mesmo até metade do século XX, ele é exatamente um direito feito por uma elite. Ele é feito de cima para baixo, ele é feito por proprietários, ele é feito para atender certos interesses que estão alinhados com interesses políticos e econômicos. Isso não é uma análise de crítica do direito, isso é uma análise histórica. Eu sei, a análise crítica marxista também passa por isso, mas até metade do século XX isso é um fato. Você pode pegar quem fazia as leis, por que faziam as leis e com qual objetivo era isso. Os movimentos sociais, e aqui entram a partir dos anos 70, com a estabilização das democracias, começa a mudar isso. Eu começo a ter, no poder político, que se torna democrático, a gente pensar no Brasil, eu não vou ter democracia efetiva antes de 88. Pense em quantas pessoas votavam, mesmo em 46, quantas podiam ser eleitas. Eu começo a ter uma ampliação em 88, mas ok, vamos tomar aqui já nos anos 70, eu tinha um resquício de algo de democracia, mas em vários países estão estabilizados. Qual é a importância da democracia? Começa a ter políticos que têm que prestar contas para a população, que tem interesse, eu tenho uma oposição que tem interesse em ser situação. Ela quer ser eleita, ela tem que ter plataformas para se eleger. Eles têm que ouvir os movimentos sociais. Isso parece muito óbvio quando a gente fala, mas ajuda a explicar
o que é novo nesse direito? Bom, esse direito ambiental, e não só o direito ambiental, mas todos os direitos de segunda e terceira geração, eles nascem dessa pressão de movimentos sociais, e que exigem mudanças da legislação. Isso é interessante, embora o conservadorismo da filosofia verde vai falar, olha, o conservadorismo é alinhado com a proteção ambiental, porque estão todos falando em conservar, e tem razão nisso. De outro lado, eu tenho uma história de uma legislação que não está preocupada com conservação. Portanto, o direito ambiental e todos os novos direitos vêm com uma proposta de mudança. Isso a gente fala bastante em sala de aula. Como é que eu posso, se o meu paradigma de direito moderno é a produção de segurança jurídica, como que esse paradigma serve para um direito como está no artigo 3º da Constituição Federal, que fala em redução de desigualdades, ou do 225, que fala em restaurar ecossistemas. Eu tenho vários princípios constitucionais que demandam uma ação do poder público e uma mudança do estado de coisas. Essas mudanças, de um ponto de vista conservador, claro que depende do que você quer conservar ou recuperar, seriam contrárias a essa uma filosofia de manter as coisas como estão. Então, nesse sentido, a gente vê, e se eu quiser fazer uma análise teórica disso, eu vou ter que me perguntar qual é o papel dos movimentos sociais para a evolução do direito. É a tese de livre docência do professor Celso Campilongo, da USP, que foi meu orientador no doutorado, e ele tem uma tese de livre docência que foi lançada pela Saraiva, e o título é exatamente esse, né? A função dos movimentos sociais na interpretação e evolução do direito. Uma análise com base em teoria dos sistemas. Ele não fala de direito ambiental, mas ele vai apontar algo que demonstra justamente esse movimento. Se eu não tivesse esses movimentos sociais, o direito pode ter muita dificuldade, o direito moderno, de evoluir em razão da maneira que é feito, né? Legislação, jurisdição feito sempre pelas mesmas pessoas. A gente não conseguiria atingir esses novos direitos. E quando eles vêm, o direito tem que lidar com isso que é trazido. Que vem, como que eu consigo encaixar no ordenamento jurídico inteiro, porque o direito ambiental não é uma bolha, nem uma realidade à parte, mas ele se integra, e ao se integrar ele vai modificar institutos como responsabilidade civil, ele vai modificar institutos como nexo causal, vai modificar institutos como a gente discutiu bastante isso, né, quando o livro sobre tutela, que vai sair ainda, direito animal, né, o que significa? A gente vai rever o conceito de legitimidade de agir, a gente vai rever conceitos como capacidade de estar em juízo e ser protegido. Isso pode ou não acontecer com o tempo, mas o que a gente está falando é de pressão evolutiva sobre o direito, o que, pelo menos, é a minha leitura. E, nesse sentido, talvez seja só um jeito de ler o mesmo fenômeno que o professor Paulo está falando, do novo direito natural. Por que o novo direito natural? Ao fim e ao cabo, quando a gente fala do direito natural, está dizendo que o direito positivo só tem o papel de reconhecer esse direito. Quem leu a Folha hoje, talvez tenha visto um artigo do professor Fábio Comparato, que ele está falando do julgamento do STF sobre o reconhecimento de terras indígenas, mas lá o professor Fábio fala justamente isso, né, a visão dele, e justamente porque o direito dos indígenas às suas terras é declarado como imprescritível na Constituição de 88, o marco temporal, ao contrário do que decidiu o STF anteriormente, não pode ser a Constituição de 88. Daí que ele fala, olha, isso aqui é um direito natural. O direito dos indígenas às suas terras é um direito natural, nem caberia o direito positivo fazer exceções, delimitações, marcos temporais, mas só reconhecer. A gente pode ver movimentos nesse sentido, pensando no direito natural, ou, do ponto de vista da sociologia, essa é o resultado dessa pressão evolutiva dos movimentos sociais, que são movimentos, só para concluir, que a gente vai ver que estão muito, como tudo que acontece na sociedade, tem um alto grau de integração, né? Eu dependo de movimentos na ciência, eu dependo da percepção e da divulgação de comunicação sobre riscos ecológicos. Não existiria o livro Primavera Silenciosa se eu não tivesse uma percepção dos efeitos dos poluentes orgânicos persistentes, dos DDTs, eu não teria isso sem a percepção de grandes desastres ecológicos que acontecem nos anos 70 e principalmente nos anos 80. E é hoje o que a gente vê com as mudanças climáticas. Eu preciso dessa divulgação, produção de informação,
divulgação. Só que essa munição, vamos dizer assim, ou essa informação, essa comunicação produzida na ciência, que vai para os movimentos sociais e volta para a política, ela é aproveitada de várias maneiras. Ela também vira plataforma política e eu vou ter a produção de negacionismo, tanto como uma contra-plataforma, porque é natural da alternância na democracia. Essa complexidade é o desafio que a gente tem que lidar sem perder, né, o trilho, porque os discursos políticos vão ser os mais variados. Mesmo na filosofia política, o que o direito vai tentar fazer, e a importância do direito ambiental, e aqui, realmente, para finalizar aquele artigo sobre na direita nem esquerda, é tentar, ao colocar na Constituição, ao colocar como direito fundamental, ao reconhecer e positivar, e aqui a função do direito positivo, olha, isso aqui está fora da disputa política. A proteção, o artigo 225, tudo que está lá, o artigo 231, tudo que está lá, está na Constituição, reconhecido como direito constitucional fundamental, e, portanto, é intangível dessas alternâncias de governo. Eu não posso, a cada 4 anos, ter um governo que se preocupa com o meio ambiente, outro que não se preocupa, e depois não. É por isso que está na Constituição. E daí a importância da jurisdicionalização, constitucionalização dessas plataformas ou dessas intenções, movimentos políticos. É isso, eu vou passar de volta para o professor Paulo, a gente pode continuar, não quero aqui monopolizar a palavra. Não, muito, muito bom, Thiago, muito bom. Esse encontro aí que a nossa Letícia organiza é espetacular, porque a gente consegue fazer debates assim, sem parti pris, sem posições antagônicas. Eu acho que, de fato, isso é construção de um conhecimento academicamente relevante. Eu acho, Thiago, assim, o que você fala, você colocou aí alguns pontos muito interessantes, e aí existe esse livro aqui, que eu já citei aí, que é o Should Trees Have Standing, do Christopher Stone. Esse livro é um livro muito interessante, porque esse livro tem mais de 40 anos, é um livro bem antigo. E aí ele discute, havia nos Estados Unidos uma polêmica sobre o Mineral King, que era o grupo Disney queria fazer um resort lá nesse grupo, na Serra Nevada, e esse Mineral King é lá uma montanha e tal, e aí começou uma discussão se haveria ou não legitimidade para aquela ação, se o Sierra Club tinha legitimidade ou não, e aí o sistema deles é um sistema complicado, então eles tiveram que comprovar que os sócios do clube passeavam lá pelo lugar, isso então geraria uma legitimidade, é um negócio bem enrolado. Então o Stone escreveu a seguinte história: bom, será que as árvores deveriam ter legitimidade processual? Agora tem surgido essa história de rio. Eu acho que, para nós, no Brasil, essa discussão é totalmente irrelevante, porque nós temos essa legitimidade ampla aí, acho que seria um puro macaqueamento a gente entrar nessa discussão. Não acho completamente irrelevante perder tempo, é gastar vela boa com mal defunto. Mas tem uma característica interessante, e eu acho que aí o Thiago pegou bem, que é o seguinte: o direito ambiental ele surgiu como um direito contra. Essa é uma característica talvez diferente de outras áreas do direito. Porque, normalmente, quando a gente pega, por exemplo, um trabalho marxista clássico, ou mesmo aquele do jovem Marx, que era meio hegeliano, aquela coisa toda, o cara diz assim, não, mas o direito é expressão. E acho que o máximo disso foi o Wyszynski, né? Com aquela teoria do voluntarismo jurídico e tal. Então, o direito é a expressão da classe dominante. No caso do direito ambiental, isso fica claro que não é bem assim. O direito ambiental é claramente um direito negociado entre, vamos dizer, o pessoal que fazia a poluição e a turma que sentia a poluição. Então, ele, na verdade, virou como um direito contra. É um exemplo assim, muito interessante que um falecido professor meu, que eu considero o melhor professor que eu já tive na minha vida inteira, que era o Celso
de Albuquerque Mello, um professor de Direito Internacional Público, um homem simplesmente genial. Ele dizia, olha aqui, na Espanha franquista, o sindicato dos jornalistas, que era um sindicato do Partido Comunista, ele pediu uma lei de censura. Ele queria que o Franco fizesse uma lei de censura, porque, tendo uma lei de censura, pelo menos tinha uma limitação para a censura que ele fazia. E sem lei, a censura era feita de qualquer maneira. Então, essa é uma outra característica importante que a gente observa do direito ambiental, é que ele coloca uma limitação à forma de apropriação que havia dos chamados recursos naturais, ou natureza, no passado, que já não pode mais ser feito de qualquer maneira. E a gente vê que, hoje em dia, no direito, na prática do direito ambiental do Brasil, hoje, essa é uma discussão muito presente. Ou seja, as limitações que a norma impõe, elas são seguidamente desqualificadas, vão se criando teses e justificativas, e que a maioria volta para uma visão até deformada do positivismo jurídico, porque eu estou reescrevendo um livro que eu fiz há, sei lá, mais de 30 anos atrás, sobre introdução ao direito. Então, estou refazendo esse livro, porque minha filha está estudando direito na PUC, minha filha mais nova. Então, como eu estou ajudando ela a estudar, eu resolvi refazer esse livro. Mas, quando você lê, por exemplo, o Kelsen é um autor sofisticado. Ele é um autor sofisticado, é um autor que, diferentemente do que dizem do pensamento dele, ele entendia que existia um monte de coisa de volta do direito e tal. Não é? Então, não é esse positivismo rastaquera que a gente vê por aí, que é uma mera leitura da norma. Kelsen nunca disse isso. Né? Ele não tem essa coisa. Então, o que me parece é que a gente precisa... e aí eu acho que esse ponto... Você, Tiago, tocou um ponto muito interessante. O que é uma Constituição? No fundo, uma Constituição é um compromisso político que o país assume. Aquele país assumiu aquele compromisso político, está na Constituição. E o compromisso político do meio ambiente está lá, claro. Então, não cabe essa alteração. Há um livro, eu esqueci de pegar ele aqui agora, há um livro sobre a Alemanha, chamada O País Mais Verde do Mundo. Então, e aí, o que esse livro mostra? Que, ao longo de anos, muitos anos, entra governo, sai governo na Alemanha, a visão da proteção ambiental é muito semelhante. Então, ali existe um compromisso daquela sociedade com um determinado grau de proteção ao meio ambiente. Né? Nós temos, e, por exemplo, aqui também, dentro da mesma linha da Rachel Carson, tem esse famoso livro aqui também, Antes que a Natureza Morra, editado pela USP, isso em 1970 e pouco, de 1973. Esse livro editado pela USP é um livro muito interessante, porque ele mostra, o Jean Dorst mostra uma série de problemas que existiam, que ainda existem, e que a gente pode identificar. Mas, voltando àquele primeiro ponto, esse movimento, chamado movimento ambientalista, ele tem origem mais em reivindicações de classe média. A gente vê isso muito bem, por exemplo, nesses filmes que passam por aí, Erin Brockovich, aquele A Qualquer Preço, vários filmes desses a gente vê que começam com movimentos de classe média, e esses movimentos de classe média foram ganhando dimensão, e hoje você tem, por exemplo, um movimento muito forte nos Estados Unidos, que aqui no Brasil está começando a ter rebatimento também, que é aquele movimento chamado justiça ambiental. Por quê? Esse movimento de justiça ambiental, ele tenta mostrar
que os que sofrem mais impactos com as questões negativas do meio ambiente são os setores mais pobres das sociedades. Então, acho que esse é um recorte interessante que ele faz, motivo pelo qual eu acho que, no Brasil, o direito ambiental brasileiro ele está mais para um direito socioambiental do que para um direito ambiental, vamos dizer assim, típico do que seria um francês, ou americano, ou alemão e tal. Porque não tem como a gente afastar dessas questões ambientais no Brasil esse impacto sobre as populações mais, vamos dizer, eu não gosto muito dessa expressão, mas é que se usa agora, vulneráveis. Então, sobre essas populações mais vulneráveis e tal. Né? Acho que isso tudo são eufemismos. O pobre é pobre, não fica com o negócio de vulnerável, não sei o quê. Eu acho que isso não tem muito a ver. Mas essa é uma outra característica. E o que a gente tem observado também é que esse movimento ele ganhou tanta força, essa questão ambiental ganhou tanta força, que você observa que os setores mais modernos, assim, mais lúcidos da própria atividade empresarial, eles incorporaram essa questão. Né? Seja porque, de fato, você cria impactos muito negativos sobre a população, como também que poluição significa produção mal feita. Porque quando a gente olha uma determinada atividade industrial, o que ela produz? Ela produz o produto em si e produz resíduo, rejeito, lixo. O que é o lixo, o resíduo, o rejeito, se não uma produção com nível de efetividade baixa que você é obrigado a jogar fora um monte de coisa porque você não teve capacidade de usar, etc, etc. Então, entender essa necessidade de produzir melhor também significa gastar menos matéria-prima, né? Ter uma produtividade mais elevada. Então, não há dúvida que essa questão hoje, independentemente da linha política, esquerda, direita, o que for, ela é importantíssima, porque existe essa necessidade de, vamos dizer assim, de poupança de recursos naturais. Mas aí, esse outro livro aqui, chamado Making Sense of Nature, ele também é interessante, por quê? Porque ele discute o seguinte, quando a gente está falando de natureza, de que natureza nós estamos falando? Porque também não há uma natureza abstratamente considerada. Qual é a natureza que eu estou falando? Que tipo, sobre o que eu estou falando? Tá? Porque também me parece que não há dúvida que essa natureza, vamos dizer, como a gente tem idealmente, lá daquele estado natural que a gente falou aqui antes, ela não existe. No momento que o ser humano apareceu no mundo, esse mundo virou uma produção cultural, porque as pessoas fazem intervenções aqui e ali e vão modificando essa natureza a partir dos seus interesses. Então, assim, isso era o que eu tinha aí para observar com relação ao que você falou, como sempre, muito bem dito. Pessoal, eu queria... a gente já está recebendo perguntas, e eu já estou anotando aqui, cada pergunta dá mais uma palestra. As perguntas estão muito boas. Mas antes de passar para as perguntas, eu queria pontuar algumas coisas aqui que eu gostei da fala de vocês dois. Então, se eu entendi corretamente, a gente pode perceber o direito ambiental como um dos novos direitos que decorre justamente de movimentos sociais que vindicaram maior proteção ambiental. Resumindo, em pobres palavras, tudo isso que vocês disseram. E ficou muito claro no discurso do Tiago que o direito ambiental seria uma coisa progressista, não conservadora, né? No sentido de trazer mudanças. E também o professor Paulo Bessa deixou muito claro que o direito ambiental brasileiro, ele não é só ambiental, ele é socioambiental e ele se preocupa dos reflexos negativos que a exploração ambiental não controlada tem nas populações pobres ou vulneráveis. Aí eu queria fazer a seguinte provocação. Não existe uma diferença muito grande entre
essa análise que a gente pode fazer da legislação ambiental, tudo isso que a gente diz da legislação ambiental brasileira ser de ponta, dela ser inovadora, dela ser protetiva e dela servir de modelo para vários outros países, e a aplicação que esse mesmo direito ambiental tem nos nossos tribunais, olha, vejam a diferença entre a aplicação do direito ambiental pelo STJ e a aplicação do direito ambiental pelo STF no caso do Código Florestal, por exemplo, né? Que é de 2012 e até hoje está dando o que falar, né? Não se chega a um consenso. Não existe uma diferença entre o que se pretende do ponto de vista da legislação e aquilo que acaba sendo aplicado pelos tribunais. Os tribunais, será que eles não são mais conservadores do que o legislador ambiental pretendia ser? Bom, Letícia, se eu puder começar respondendo, eu achei muito interessante. Quando você apontou bem lá, né, que a minha fala joga o direito ambiental com um campo progressista, com o que eu concordo, mas, assim, progressista jurídico, porque ele impõe não acho que seja progressista ou necessariamente do ponto de vista filosófico, porque, como eu disse, isso muda, né? Depende do que você quer conservar e do que você quer mudar. Como nossa tradição jurídica ela é feita sobre a proteção da propriedade, e o direito ambiental, como o professor Paulo disse, ele é negociado, e essa negociação é essencialmente com o direito de propriedade, de exploração de propriedade, meios de produção. O direito ambiental ele é progressista em relação ao direito que a gente tinha, o que não coloca necessariamente na filosofia toda conservadora. Sobre a aplicação dos tribunais, achei interessante a sua distinção. A STJ parece aplicar de um jeito, estilo Herman Benjamin, né? Joga a motosserra de volta nos degradadores, a expressão dele, e o STF de outro. Eu veria aqui também uma diferença importante de função dos dois tribunais. É possível o STJ não vai ter mais autonomia em relação à política do que o STF. Não só pela questão das indicações e da exposição dos ministros do STF, mas sendo a Constituição uma carta política e jurídica ao mesmo tempo, a função inevitável de uma Corte Constitucional é separar o que é político e o que é jurídico, né? O que a STF teria que fazer isso. Olha, isso é política, pode ser, e isso é jurídico, não pode ser. Ao fazer isso, eu acho que existe mais dificuldade. E como a gente tem, né, e o novo Código Florestal, em parte, é um exemplo disso, uma representação no Congresso que atende hoje bastante interesses da propriedade, dos meios de, assim, talvez contra o meio ambiente em parte, embora acho que isso seria uma figura talvez não muito muita legislação em defesa do meio ambiente ainda sendo produzida, você vê essa dificuldade no STF. Mas eu acho que está um pouco mais aí, talvez agora. A gente teria que entender por que, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não sei se ainda é assim, mas tem vários julgados que podem ser classificados como bastante conservadores, né? Eu acho que aí você pode ter um pouco do que se aponta como um ranço do positivismo numa versão muito rasa, que às vezes ainda tem no ensino jurídico brasileiro, né? É uma visão estreita, a confusão do positivismo com o mero legalismo. E é um legalismo que, nessa visão, é muito difícil lidar com novos direitos, com o direito ambiental. E aí você vai ter a aplicação de casos de direito ambiental tratados como se fossem casos de direito administrativo clássico, que explicaria esse conservadorismo. Mas eu gostaria também de colocar, se for possível, Letícia, eu acho que o direito ambiental, a proteção do meio ambiente, a gente pensa por que a classe média, como o professor Paulo falou, e por que existem setores, por que é uma preocupação hoje, né? O que a gente vê aqui? Isso é algo que demanda explicação. As pessoas, eu tenho uma preocupação das pessoas com o meio ambiente, embora não necessariamente afete a vida delas imediatamente. As camadas mais pobres da população, que sofrem mais dos efeitos, dificilmente estão preocupadas, porque tem outras preocupações. O que explica, né? E daí, quando eu tenho essa preocupação, ela se transfere para o mercado, as marcas se preocupam em agregar valor verde, né, às suas marcas, e algo bom, porque eu tenho uma preocupação com a produção limpa,
para encontrar um mercado consumidor, essencialmente de classe média, porque são produtos mais caros, que esteja disposto a bancar essa produção mais limpa. Eu acho que, e daí é uma leitura que tem de alguns autores, mas talvez seja um pouco minha, embora alguns dos livros que o professor Paulo citou passam por isso, né? A gente tem hoje, no século XXI, aquilo que a gente poderia chamar de esfera moral, ela foi bastante esvaziada em comparação, talvez, ao que você tinha no Ocidente do século XIX para trás, XVIII para trás. Eu não tenho... A moral é um metacódigo, né? Todas as questões políticas, jurídicas, econômicas se atrelam a alguma moral, mas não tem uma moral em si, né? Eu não tenho um sistema moral a qual todo mundo possa se referir, ou uma religião. E muito, eu acho que em parte dessa função, ela acaba se dissipando para outras esferas, e uma delas é o meio ambiente. E algo que a preocupação religiosa era do século XVI, século XV, ao ponto de, né, eu tinha, vamos lembrar, a Idade Média se forma de um jeito que você tem você tem os guerreiros que vão proteger todo mundo, eles guerreiam, o camponês que planta para todo mundo comer, e o clero que reza para salvar a alma de todo mundo. Os monges se isolam para ter uma vida pura e rezar para salvar a alma não deles, mas de todos. E isso está na formação das esferas morais, ou da esfera moral religiosa, né, que a gente não tem mais hoje. Mas a gente tem no ambientalismo uma espécie de reserva moral em relação a alguma coisa. Talvez não a salvação da alma, mas das futuras gerações, a salvação do planeta. Isso ajuda, isso não coloco como algo ruim, mas como observação sociológica mesmo, né? E isso ajuda a gerar valor, porque as comunicações morais, elas se amplificam com facilidade. Por isso todo mundo quer, os políticos principalmente atrelam, né, a moralismo dos discursos deles. Mas por isso a questão ambiental acaba ganhando essa amplificação em setores da classe média, por exemplo, que talvez 3 séculos atrás direcionassem esses esforços ou essa percepção para uma esfera religiosa. Hoje isso aparece mais na questão ambiental e pouco na questão social. Eu vou encontrar com mais facilidade uma preocupação de comprar produtos que sejam ecologicamente corretos do que uma preocupação sobre a cadeia de produção e exploração de funcionários que produziram os produtos. Pelo menos hoje, né? Você vê que no mercado, em termos de valorização de marcas, preocupações ecológicas ganham das preocupações trabalhistas, sociais. Você vai pedir por um aplicativo desses que explora os entregadores para te entregar uma refeição vegana. Você vai estar mais preocupado com o boi ou com a comida que você está comendo do que com a pessoa que está te entregando. Isso é um fenômeno que eu acho que a gente observa nesse moralismo ecológico que está no mercado. Mas, nesse sentido, eu acho que pode ser agregado a uma filosofia conservadora. Eu vou aproveitar por a pergunta da Rita, sem antes deixar de dizer que o boi também importa, tá? Não que eu seja vegana, mas a do boi. Tem boi que, se bobear, é mais legal que certas pessoas. Mas vamos lá. Eu vou inverter aqui um pouquinho, fazer a pergunta da Rita, que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo, antes da pergunta do Leonardo, se ele me der essa licença, porque ele também tem uma pergunta importante. Mas, assim, a gente já começa a direcionar para as perguntas, porque elas são muito ricas e vão requerer respostas mais longas. E assim a gente já ouve vocês dois. A pergunta da Rita é a seguinte: o que se entende por ambientalismo de resultado e o que ele tem de diferente, /relevante, /útil para a implementação de políticas públicas pró-Constituição em linha com o comando do artigo 225? Quem quer responder primeiro? Ainda bem que eu não tenho que responder. Olha só, isso que se chama de ambientalismo de resultado é um pouco, vamos dizer assim, como se fosse uma cópia do antigo sindicalismo de resultado. Então, quer dizer, qual é a importância? A importância é que você abandone uma questão política mais geral e lute pequenas melhorias num determinado momento ou no outro. É lógico que, vou dizer assim, se você consegue uma boa lei, se você consegue uma boa política ambiental, se você consegue
resolver um problema imediato, é lógico que isso é melhor que não fazer. Né? Não, a gente também não pode ter uma visão assim, tacanha disso. Mas o problema é que, assim como o sindicalismo de resultado, ele resolve questões pontuais, ele não resolve a questão mais ampla. Então, acho que aí é que nós temos essa dificuldade. Porque o que acontece? Esse modernismo ambiental que o professor Tiago falou, que no fundo é um pouco esse novo direito natural, ele, assim como o direito natural do passado, ele tem várias apropriações diferentes. Né? Tem várias interpretações sobre ele. Então, é claro que hoje não tem mais como você não falar em meio ambiente. Agora, nós temos algumas contradições. Se a gente parar para pensar, nós temos algumas contradições. Por exemplo, agricultura e meio ambiente, agricultura e floresta, são contradições, porque só tem agricultura onde não tem floresta, principalmente uma agricultura de grande escala. Não é? Se a gente estivesse falando de agricultura de pequena escala e tal, nós poderíamos ter. Mas a agricultura de grande escala, a agricultura de exportação, ela acontece onde não tem floresta. Então, aí nós temos uma contradição. Como é que você resolve essa contradição? Se a gente analisar, por exemplo, o Código Florestal, que teoricamente é um código voltado para a proteção das florestas, mas ele é muito mais um código da agricultura do que propriamente das florestas. E não é à toa que ele tem essa discussão toda. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a França tem um código agrícola e tem um código ambiental, tem os dois. Então, ela separou, em alguma medida, o que é possível ser separado. Né? Então, assim, o que me parece é que essa apropriação que há do discurso ambiental, que é uma apropriação... porque também tem uma outra questão que, quando a gente vai lendo trabalhos sobre sociologia ambiental, e é interessante, porque o que acontece? Existe um discurso ambientalista. Esse discurso ele se cria, e ele necessariamente tem que ser um discurso escandaloso. Porque se ele não for um discurso escandaloso, ele não vai atingir o público que ele pretende atingir. Ou seja, eu não tenho como lutar por uma causa, seja ela qual for, dizendo está tudo bem. Eu tenho que dizer, está tudo péssimo. Aí eu vou conseguir que as pessoas vão indo para essa causa. E veja, o ambientalista, a ONG, ela não tem nenhum compromisso com ciência, ela não tem nenhum compromisso com verdade, ela não tem compromisso com nada disso, ela tem um compromisso com a causa dela. Isso é uma outra questão que também existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. Uma associação como o Greenpeace, por exemplo, ela não tem compromisso de saber se as empresas de petróleo estão adotando políticas positivas, se as empresas que produzem fumaça... O problema dela é o seguinte: eu sou contra porque eu acho que isso faz mal. Isto é democrático, isso é parte do jogo democrático. Quem não pode fazer isto são as instituições do Estado. Essas, minimamente, dentro do acordo social que nós criamos no país, minimamente, elas têm que ter uma isenção. O Estado não é neutro, mas ele pode ser isento, é diferente. Né? Mas essas associações não têm compromisso com isso. Nenhum. É a mesma coisa que um torcedor de um time de futebol. O sujeito torce para o Flamengo, né? O outro torce, sei lá, para o Palmeiras. O cara que torce para o Flamengo vai achar que o time dele é o melhor, tem que ganhar sempre. Ele não tem compromisso em analisar aqueles jogadores, ver se... Ele é um torcedor. Ele estaria para exercer um ponto de vista. Isto é democrático. Agora, como a sociedade brasileira não é democrática, aí é que está o ponto. A nossa sociedade não é democrática, ela não aceita isto. A gente ouve muito falar assim,
a oposição tem que colaborar com o governo. Não, a oposição não tem que colaborar com ninguém, a oposição é a oposição. Ela não tem compromisso nenhum em melhorar. Se você chegar a um parlamentar do Partido Trabalhista Britânico, que hoje está na oposição ao Boris Johnson, ele não tem nenhum compromisso de melhorar a lei do Boris Johnson, de fazer coisa nenhuma. O negócio dele é meter o pau no governo do Boris Johnson. Ele foi eleito para isto, para ser oposição. Só as sociedades minimamente democráticas entendem isto. E nós temos essa... Então, para essas questões do meio ambiente, no fundo, e aí é um ponto que a gente se fala muito, mas está misturando direito ambiental com política. Não, ninguém está misturando direito ambiental com política. Direito ambiental é política. A principal, vamos dizer assim, a lei mãe disso tudo, chama-se Política Nacional do Meio Ambiente. Dentro desta Política Nacional do Meio Ambiente existem instrumentos, como, por exemplo, o licenciamento ambiental. Então, o que é aquilo? É a visão de uma política. É diferente política de politicagem. São coisas completamente distintas. Mas o direito ambiental, uma das funções dele é o quê? Expressar, do ponto de vista jurídico, uma política que o país fez para o meio ambiente. Então, se nós não entendermos isto, nós vamos ter muita dificuldade com as questões de meio ambiente. E dentro do meio ambiente, também a gente precisa dizer isso, existem interesses que são conflitantes. O interesse de uma madeireira, uma empresa que vive de explorar economicamente a madeira, é diferente do interesse de um sujeito que não quer que corte árvore nenhuma. Eles têm interesse. E não existe esse... não, porque este é o bom direito ambiental, este é o direito ambiental puro. E assim, quem já tem uma certa vivência do direito, da aplicação do direito, sabe que não existe uma aplicação correta do direito. Existem aplicações possíveis do direito. Então, se a gente está num campo de possibilidade daquela aplicação, a definição é uma definição política, não tem outro caminho. Qualquer outra argumentação é uma argumentação que está engabelando as pessoas, está enrolando as pessoas. Tá certo? Não sei se respondi, mas é como eu penso. Eu acho que sim. Tiago? Eu acho que o professor pegou bem o ponto, e eu concordo. É só um comentário que eu me lembrei de um colega meu de faculdade, e volta lá final dos anos 90, anos 2000, a política era algo, pelo menos nas discussões mais tranquilas, ele dizia o seguinte, que ele voltava lá para o executivo em cargos do centro, porque naquela época era centro, né? Não tinha esses extremistas, mas que para o legislativo ele sempre votava naquele contra burguês, vote 16, PCO, PSTU, não sei. PSTU. Mas por quê? Porque eu acho que no legislativo tem que ter um maluco lá para fiscalizar os caras e defender a implantação do comunismo, porque o papel do legislativo é esse. Né? E acho que, em parte, né, o mentalidade de resultado tem que ser visto com esses olhos. Tudo bem que ele exista, né, uma negociação pontual, é melhor eu conseguir algum pequeno avanço aqui, mas eu acho que é importante ter um ambientalismo estilo PSTU, assim. Senão você não consegue chamar atenção. Raiz. O ambientalismo raiz, vai se amarrar lá na árvore. É assim que as conquistas vêm. É claro que a gente aqui, quando está na academia, tem que ter uma visão analítica da coisa, né? Acho que o professor Paulo colocou bem. A gente não pode começar a confundir que a ONG tem mais compromisso com a ciência do que os partidos políticos, né? Em grande medida, o que a gente vê no governo hoje é um partido político se comportando como um partido. Porque a ciência não vai resolver o problema da política, né? A gente está vendo bastante com a questão da vacina e tal. Ciência tem o problema da ciência, que é método científico. Ela fala uma coisa, depois vem alguém falando, na verdade não era isso, ela está produzindo ciência. A política usa munição das plataformas, mas eu tenho política dos dois lados, tanto o movimento social está fazendo política, os partidos estão fazendo. Eu acho que essa é uma noção importante. Mas, tendo isso claro,
Eu acho que assim, o ambientalismo de resultado é importante, ele vai conseguir algumas conquistas, mas ele não pode ser feito sem que eu tenha um ambientalismo mais raiz, realmente brigando para não cortar nenhuma, para você ter uma boa posição de negociação, porque é um direito negociável. É importante deixar isso claro, né, que os movimentos sociais, eles têm uma pauta para defender e eles vão puxar a sardinha para a pauta que querem defender, né, então, acho que é importante para toda vez que a gente quiser absorver algum tipo de informação que venha das ONGs ou de outros movimentos sociais, ter esse filtro, né, a gente está absorvendo informação de um movimento que está defendendo o seu lado, né, então, para quem quiser ter o meio termo, sempre lembrar de ouvir o outro lado, de entender o outro lado, para conseguir ponderar bem as questões. Eu vou passar agora para a pergunta do Leonardo, que é a seguinte. Aliás, antes de eu falar da pergunta do Leonardo, eu coloquei aí, pessoal, no chat, alguns links. Primeiro, eu coloquei os links de um dos artigos que o professor Tiago mencionou, que eu tinha mandado no WhatsApp do Observatório Sustentável. Como eu não sei se todos estão no nosso grupo de WhatsApp, eu mandei de novo no chat, que tem, inclusive, o link para aquele artigo que o professor Tiago escreveu, analisando se o direito ambiental é de esquerda. E ele escreveu depois que foram falar para ele que ele fez uma prova de direita na PUC, né? Tem os links de alguns textos que eu escrevi também, e tem o link do certificado de horas. Quem quiser, por favor, preenche lá o formulário, porque é de onde a gente vai tirar o nome para pôr no certificado e o e-mail para enviar, e nós estamos seguindo aí, na medida do que a gente está conseguindo desenvolver, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, portanto, não se preocupem que os dados de vocês estão protegidos e não serão compartilhados para outros fins que não sejam a produção dos certificados. Então, vamos lá. Pergunta do Leonardo, para os dois professores. Um dos maiores problemas do desmatamento é o fato de continuar sendo lucrativo. Há esperança nesses sistemas de monitoramento, política de crédito de carbono, ou até mesmo nesse programa do Salles de comprar 1 hectare da Amazônia? Acho que foram políticas de incentivo, né? Uma colocação bem rápida, assim, a gente fala bastante disso em sala de aula. Eu acredito bastante, desde já no mestrado, lá a gente falava disso no curso ambiental, sobre como o direito ambiental é um direito que vai sempre ter atrito com a propriedade, a aplicação do direito ambiental invariavelmente impõe a limitação ao direito de propriedade, portanto, ele não é lucrativo. Se você puder utilizar do que a gente chama de mecanismos de incentivo financeiro, né, para a proteção ambiental, você tem vantagens. Então, eu acho que esses programas de crédito de carbono, eu acho que crédito de carbono é uma ótima ideia, né, política, mas ele depende muito da estrutura e do engajamento público, mas você tem mecanismos que vão de concessão de floresta a outros pagamentos de serviços ecológicos, que você pode tentar tornar. Você não vai tornar a proteção ambiental tão lucrativa quanto o desmatamento, pelo menos isso no curto e médio prazo eu não acho que seja possível, mas você também não precisa tornar um fardo tão grande para aquele proprietário que tem que arcar com uma grande área de preservação, a preservação do meio ambiente. Então, acho que ajuda, mas que não dá para abrir mão também dos mecanismos de sanção e controle, aplicação de multa, porque, de fato, vai mais lucrativo soja e boi do que a preservação de aves, especialmente se não tiver tecnologia para fazer pesquisa de biotecnologia, essas coisas. Aquele cara que tem uma área grande rural para fazer pasto, ele não é o cara que vai fazer pesquisa de princípio ativo de sabonete nas folhas das árvores. Então, essa é uma dificuldade, não dá para pular de um modelo para o outro. Por isso, acho que também não dá para abrir mão dos mecanismos de sanção. Professor Paulo? Olha só, eu estou numa linha aí aproximada do professor Tiago. É óbvio que, nesse ponto aí, você tem que fazer tipo uma economia de transição, porque, de fato,
é muito difícil que você consiga hoje, objetivamente, fazer com que 1 quilômetro de floresta em pé tenha a mesma lucratividade de 1 quilômetro de floresta derrubada. Então, acho que é uma questão. Agora, foi perguntado aí sobre se as políticas que o governo brasileiro pretende implementar, se elas vão colar ou não. Aí tem uma outra questão, que é o seguinte: ou certo ou errado, eu acho que não cabe a gente fazer um juízo de valor, há um determinado consenso internacional com relação à proteção de florestas, etc, etc, etc. Muito bem. Então, esse consenso internacional, ele precisa que o interlocutor tenha uma coisa que se chama de legitimidade. Porque, veja, não adianta que o interlocutor seja o melhor interlocutor do mundo se a outra parte não acreditar nesse interlocutor, se ele não tiver credibilidade com essa outra. Então, o que falta hoje ao governo brasileiro, porque, veja, se a gente for analisar assim, friamente, tem muito grito, muita confusão, muita atitude completamente inapropriada, etc, etc. Mas, objetivamente, em termos da legislação, pouco mudou. A legislação, mais ou menos, está mesmo aí. Mas o que acontece? Criaram tanta confusão que acabou a credibilidade. Não tendo credibilidade, ninguém vai botar 1 centavo em lugar nenhum. Nós temos o exemplo, por exemplo, do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, se a gente analisar do ponto de vista da diplomacia, é uma grande vitória do governo brasileiro, ou do Estado brasileiro. Por quê? Tradicionalmente, todas as doações internacionais são feitas através de agências de fomento do país doador. Nós conseguimos que fosse o BNDES, ou seja, um banco brasileiro. As prioridades são brasileiras. Os maiores receptores de recursos do Fundo Amazônia eram órgãos do Estado brasileiro, normalmente órgãos subnacionais, estados, municípios, etc, etc. Nós conseguimos, com essa coisa, que era uma coisa positiva, não ter mais 1 centavo lá dentro. Parar. Então, veja, essa questão da credibilidade, e há um outro problema que precisa ser colocado assim com todas as letras. O presidente Trump, que é vamos dizer assim, um elefante numa casa de louça, mas ele é um elefante do país mais rico do mundo, que tem as maiores forças militares do mundo. Não é o nosso caso. Então, eu não posso ser elefante em lugar nenhum, porque eu estou fazendo pura basófia, porque eu não tenho capacidade de implementar o que eu estou dizendo que eu vou fazer. E em política externa, quem não tem capacidade de implementar, cala a boca. Veja que a política externa que o governo brasileiro adotou em relação à América do Sul é um fracasso. Ela perdeu a eleição na Argentina, porque foi lá dar palpite, perdeu a eleição na Bolívia, disse que ia derrubar o Maduro, não derrubou o Maduro nenhum. É um fracasso. É um fracasso total. Por quê? Porque é um elefante em casa de louça. Não sabe fazer a política. Países que são periféricos, como é o caso do Brasil, eles têm que lutar o tempo todo por multilateralismo. É o único lugar que ele tem uma chance. Ele não tem chance em outro tipo de relação. Então, essa questão, essa ideia, por exemplo, do ministro Salles, de que se pague pela Amazônia e tal, isso não é uma ideia dele. O governo brasileiro já defende isso há séculos e tem conseguido alguma coisinha, mas não é assim, e principalmente se não tiver credibilidade. Esse é o principal ponto que nós precisamos entender. Nós precisamos ter credibilidade internacional. E credibilidade internacional é muito difícil de conquistar, mas se perde em 10 minutos. Basta meia dúzia de declarações infelizes. Então, esse é o meu ponto de vista. Ok, eu vou passar para a próxima pergunta, que é da Andréia.
A gente tem mais aí uns 15 minutos de tempo aqui do nosso webinar. Se mais alguém tiver alguma outra pergunta, deixa aqui no chat, por favor, que a gente já vai, então, se encaminhando para o final. A Andréia, ela está falando aqui que ela mora no subúrbio do Rio de Janeiro e que perto de onde ela mora tem uma multinacional de um país modelo em relação às questões ambientais. Essa multinacional trabalha com produtos químicos e parece que um relatório do órgão estadual competente indicou que havia mercúrio e, entre outras substâncias contaminantes, nos efluentes, né, que resultam aí da produção dessa multinacional. E além de, enfim, ter fumaça, poluição atmosférica, etc. Aí ela fala assim: os projetos sociais, as compensações impostas aos empreendimentos não mascaram um direito de poluir? Boa pergunta. Muito boa. Boa pergunta. Eu também achei a pergunta mais complicada do que parece. Uma boa pergunta. É mais complicada do que parece. Esse aí é um ponto muito interessante esse é um ponto muito interessante, porque, assim, eu, pelo menos, eu procuro distinguir muito a minha atividade como procurador, que eu fui, como advogado, de uma atividade como acadêmico e professor. Eu separo, porque eu acho que é uma desonestidade intelectual você misturar uma coisa com a outra. Eu não posso estar falando como um professor e, na verdade, eu estou defendendo o interesse de A, B ou C. Então, acho que a gente precisa separar. Mas aí a gente tem essa questão interessante, porque, veja bem, quando nós criamos a ideia das compensações, nós partimos do pressuposto de que aquela atividade deve ser feita e que, num cálculo custo-benefício, o benefício é maior do que o prejuízo. Então, a minha pergunta é: tudo na vida é uma análise custo-benefício. Qualquer coisa que a gente faça na vida é uma análise custo-benefício. Nós estamos aqui no observatório fazendo esse bate-papo, e numa análise custo-benefício nós entendemos que vale a pena estar aqui, porque vamos ganhar mais do que vamos perder. Então, ok. Agora, a pergunta é: essas análises custo-benefício que são realmente feitas a sério? Essa é uma pergunta. Eu, por exemplo, ao longo de anos, eu estou nesse negócio de meio ambiente desde 1985, então é muito tempo, eu nunca vi um estudo de impacto ambiental, por exemplo, que colocasse claramente a análise custo-benefício. Por quê? Grande parte, por exemplo, dos empreendimentos de grande porte, eles são feitos com isenção de tributos, eles são feitos com, muitas vezes, doações de terreno, etc., etc. Esse cálculo foi feito, eu, pelo menos, nunca vi, para mostrar que vale a pena, que aquele é um bom empreendimento. Eu ainda não vi. Claro que nós temos uma dificuldade, que é a dificuldade da tal da economia ecológica. Ninguém conseguiu chegar a conclusão nenhuma sobre isso. Quem disser que chegou é mentira, ninguém tem conclusão nenhuma sobre isso, mas nós temos esse problema da economia ecológica. Agora, o que tem acontecido e tem tido resultado? No caso, por exemplo, dessas empresas, as pessoas propõem ações na sede da empresa, na sede internacional da empresa. Tem tido resultado. Tem tido resultado. E uma questão que a gente também precisa discutir com muita seriedade é o seguinte: do ponto de vista jurídico, não há problema, mas do ponto de vista ético, é razoável que uma determinada empresa, uma empresa qualquer, ela utilize padrões de emissão, padrões de lançamento de efluentes, etc.,
nos países fora da sua sede mais frouxos do que os que existem para a sua sede? Essa é uma boa pergunta. Do ponto de vista moral, essa é uma pergunta interessante. Ou seja, o cara que está, sei lá, no Turcomenistão, ele tem direito a receber menos poluição do que o cara que está na Brusundunga? Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta muito importante. Aí dirão, não, mas é uma questão de soberania, um país não pode se colocar de acordo com... Cada um tem o seu índice. Claro que tem várias coisas, mas essa é uma pergunta relevante. Até que ponto uma empresa que cause poluição, né, e aí eu não estou usando no sentido pejorativo, mas que tenha impacto ambiental relevante, ela pode usar fora da sua terra padrões muito elevados. Por exemplo, no caso da Alemanha, que eu citei aqui do livro, o que a Alemanha fez? Ela estabeleceu alguns padrões para algumas substâncias que são tão elevados que ela está dizendo o seguinte, eu não quero isso aqui. Porque para isto ficar aqui, você vai ter um custo super elevado. Então, eu não quero isto aqui. Ok, ela tem direito de não querer lá. Agora, aquele padrão se coloca no outro lugar, porque tem uma questão, e vou encerrar agora, e a China, por exemplo, é campeã nisso até uma certa época, acho que até hoje está mudando, que é a terceirização da poluição. Como é que funciona isso? Eu detenho o controle de patentes, eu detenho o controle de propriedade intelectual, que, vamos dizer assim, hoje é a questão talvez mais relevante, e aí, por deter esse controle, eu transfiro toda a poluição para outro lugar, eu faço uma terceirização da poluição e tiro a poluição do meu. Até quando a gente discute, por exemplo, a China é o país que polui mais no mundo. Mas qual é a nacionalidade das empresas que poluem na China? Isso também é uma coisa que a gente tem que pesquisar, porque aí tem uma terceirização. Eu, brasileiro, me beneficio da poluição da China ou não? Então, essas questões são questões, do ponto de vista moral, do ponto de vista da equidade entre as pessoas, etc., etc., muito relevantes. Então, você está de parabéns pela sua pergunta, porque é uma pergunta que vai no ponto do problema. Eu acho que o professor Paulo abordou bem. A China hoje é a fábrica do mundo, né? E ela apresenta os problemas de uma fábrica, só que são globais, porque todo mundo fabrica lá. Houve uma época, nos 70, em que isso aconteceu no Brasil, né? Não na proporção da China, mas na Índia também, Estados Unidos, Europa, terceirizavam a poluição para outros países. Eu acho que, assim, do ponto de vista da pergunta da Andréia, eu acho que a pergunta está bem feita e bem respondida. Se eu tivesse que dar uma resposta meramente teórica, olha, depende do seu conceito de direito e do seu conceito de poluir. Tecnicamente, essas compensações não tratam do direito de poluir, mas simplesmente daquilo que a gente chama de impacto, ou seja, desde que esteja dentro dos limites de tolerância. O que pode acontecer é que a empresa não respeita os limites e, portanto, aquelas compensações não isentam de outras medidas legais, de aplicação de multa, de até embargo e fechamento da empresa. Agora, isso é uma resposta teórica, porque eu acho que na prática o problema grave, e talvez, imagino que seja isso que esteja na sua pergunta, e o professor falou também, que essas compensações dificilmente parecem suficientes. A gente discutia ontem na aula com o pessoal da graduação os projetos das usinas de Belo Monte, Santo Antônio, Giraú, e em todos esses casos, né, grandes projetos, com baita impacto socioambiental, o que se percebe é que as compensações parecem insuficientes, porque o impacto que fica para aquelas comunidades e mesmo no meio ambiente dificilmente parece compensar, e ao ponto de alguns falarem, olha, eu estou sofrendo um monte de ação e vou ter que pagar a indenização, eu vou quebrar, se for assim. Tá bom, então se as indenizações que a empresa tem que pagar em razão do impacto ambiental que causa quebram o empreendimento, talvez ele não fosse viável se tivesse que fazer todas as compensações devidas. Esse é o ponto. Então, eu acho que o ponto é esse, exatamente, a pergunta está bem feita. A gente deve se perguntar
se existe clareza do que está sendo negociado nessas compensações. É uma negociação? É, mas é clareza e todos os envolvidos estão no mesmo patamar de negociação e de informação sobre o que vai acontecer? Eu acho que muitas vezes não, o que legitima essas ações que vêm a posterior. Eu queria aí, Thiago, deixa eu só te fazer fazer uma questão, porque eu acho importante. Porque, veja, se as compensações são de monta a inviabilizar o negócio não pode acontecer. O negócio não pode acontecer. Então, eu tô lendo um livro aí interessante que a autora ela fala assim: na economia, nós usamos uma cegueira conveniente. Então, é este exatamente o caso, porque assim, a compensação ela não pode ser maior, porque a gente tem esse exemplo na decisão do Supremo sobre a compensação ambiental, que ainda não foi publicado, porque tem lá um embargo de declaração há mais de 10 anos. Mas o que diz a decisão? A compensação ambiental tem que ser pelo impacto todo. Ora, se a compensação tem que ser pelo impacto todo e não o 0,5%, pode ter momento que o impacto seja maior, o impacto negativo seja maior do que o benefício econômico. E aí a solução é: não realize o empreendimento. Vai fazer em outro lugar. Só que, e aí é uma outra questão, que é o seguinte: quando você dá início a um processo de licenciamento ambiental, e aí estamos falando do ponto de vista crítico acadêmico, quando você dá início a um processo de licenciamento ambiental, o pressuposto é que aquele licenciamento sairá. Esse é o pressuposto. Alguns países, por exemplo, adotam um critério de ter o órgão, o caso da Holanda, o caso tradicional, ele adota o critério de que o órgão que analisa o impacto ambiental é diferente do órgão que licencia. É outro órgão. E é a questão também, que querem voltar agora o ICMBio para dentro do IBAMA, isso é um passo para trás. Por quê? Porque o que eu espero do dirigente do ICMBio é que ele seja um xiita na defesa do parque. Eu, como advogado, fazendo um licenciamento ambiental, posso estar furioso com o cara. Pô, isso é uma besteira, não sei o quê. Mas eu, como cidadão, eu quero que ele seja um xiita em defesa do parque. Porque se ele tem um mandato para defender o parque, ele vai lá e diz: olha, pode fazer o que você quiser aqui, ele está descumprindo o mandato dele. E não pode ser no mesmo órgão. Por quê? Porque a experiência mostra que sempre que o órgão de licenciamento tem um debate com o órgão de proteção da diversidade biológica, o de licenciamento ganha. Então, eles têm que ser separados. Não dá para colocar junto. Isso é um passo para trás. E na maioria dos países do mundo, eu fiz um artigo agora, nos países importantes, é separado. Nós precisamos entender, quer dizer, qual é o papel de cada um. O cara do ICMBio tem que ser um xiita. Eu, como advogado, posso estar furioso com ele. É outra história. Mas o papel dele é esse. Eu queria pensar só no seguinte, é que são exemplos muito diferentes, né? O que a Andrea trouxe e o que o Thiago colocou da aula de ontem. O que é impacto a ser compensado? Porque o que você considera impacto a ser compensado pode fazer a conta aumentar. O que, de fato, é responsabilidade do empreendedor e o que o empreendedor é colocado para fazer no lugar do Estado que nunca fez nada? Por que o empreendedor tem que fazer obra de saneamento que, sim, governos sucessivos se aproveitam do dinheiro do imposto que a gente paga e não fizeram? Por que um empreendedor que vai instalar antena de celular tem que pagar dinheiro para a prefeitura para trocar placa de trânsito na rua a título de compensação ambiental, sendo que uma coisa não tem nada a ver com o impacto que ele provoca com o empreendimento dele?
Por que que no Rodoanel, na construção do Rodoanel Trecho Sul, o empreendedor foi demandado a custear até os 18 anos os filhos de mães solteiras, sobre o pretexto de ser impacto social do Rodoanel, porque as meninas, naquilo que os arquitetos e os urbanistas chamam de franja urbana, né? Aquelas cidades na periferia da região metropolitana, onde as pessoas são carentes e as meninas iam atrás das pessoas que trabalhavam, dos homens que trabalhavam nas obras, achando que iam conseguir um casamento e com isso melhorar de vida, sair dali, vai engravida, a obra anda, o cara vai embora e deixa a mulher para trás com o filho na barriga. Por que o empreendedor tem que pagar essa conta quando é o Estado que deveria investir em planejamento familiar, em educação sexual, em orientação para essas meninas, para essas mulheres? É muito difícil estabelecer qual é o parâmetro para essa conta. E acho que estabelecer o parâmetro para essa conta passa pelo seguinte: qual vai ser a regra do jogo? O empreendedor compensa o que é impacto ambiental ou compensa o que é impacto social também? Qual é o impacto social? Qual é o critério? Até onde a gente vai aumentar o raio de abrangência para definir o que sai do empreendedor e aquilo que é deficiência do Estado, que o Estado deveria ter feito e nunca fez? Acho que esse é uma coisa a se pensar. Porque se o empreendedor tiver que colocar escola, hospital, creche, saneamento básico, energia elétrica, construir a cidade inteira do zero, que empreendimento vai ser viável no interior do Brasil? Quase nenhum. Eu acho que talvez sejam questões distintas, mas eu entendi o ponto, eu acho super relevante. A Lei de Liberdade Econômica, né, de 2019, ela tem lá um dispositivo que proíbe o poder público de exigir como condicionante qualquer atividade que seria de obrigação do poder público, né, não relacionada ao empreendimento. Então, em princípio, até a questão de o que se pode exigir. Não se pode exigir do empreendedor, seria uma política pública não relacionada com impacto. São as condicionantes compensatórias que o órgão municipal adora colocar, né? Então, olha, vai pintar a prefeitura, dá um carro para a escola municipal, tal, que não tem relação. Outra coisa são os impactos sociais diretamente ligados ao empreendimento. Você vai trazer um contingente de trabalhadores para aquela região, ou se você vai impactar a estrutura de saneamento. Esses grandes projetos, eu acho que o impacto social mais indireto pode ser discutível, mas você tem impactos sobre o modo de vida daquela comunidade, então, e que pode ser diversos. Pode ser, olha, tinha uma comunidade que vivia da pesca do peixe no rio, aí eu desviei o curso do rio para fazer uma usina, e aquela comunidade não pode mais pescar o peixe. Nossa, é responsabilidade do empreendedor fazer alguma coisa que compense essa falta financeira? Sim, ele desviou o rio que não era dele para fazer uma usina para ganhar dinheiro. Eu acho que essa responsabilidade acho que é bastante razoável, mas são várias distinções que têm que ser feitas. E outra distinção entre o que é obra pública e obra privada. Você tem uma concessão pública para certos empreendimentos de transporte de energia, que na verdade seria, né, uma obra para uma política pública, e que é feita uma licitação e as empresas vão no leilão. Todo mundo quer fazer, quer receber dinheiro do governo para construir. Ali eu posso ter exigências mais relacionadas, falar, olha, se o poder público fosse fazer diretamente essa usina ou essa estrada, ele estaria obrigado a cuidar de todos esses impactos. Como eu estou licitando para um particular fazer, eu posso exigir que ele adote uma série de medidas que o poder público faria, e isso entra na conta. Eu acho que desde que esteja na... A gente paga. A gente paga. Sim, a gente sempre paga. Se puder, não tem. Outra coisa é uma obra privada. Eu vou fazer uma fábrica de sabonete e aí eu causo certos impactos e daí vem a municipalidade e exige que eu faça a quadra de futebol da praça da cidade. Pode até ser que eu queira fazer, mas é discutível se isso é exigível. Tá? Não sei se enderecei a sua reflexão, mas acho que são várias distinções que eu faria, embora concordo. Acho que não pode o poder público se utilizar disso para colocar na conta do empreendimento a realização de políticas que não são impacto, não são resultado de impacto desse empreendimento. Mas se houver impacto social, me parece que sim, tem que ser compensado, desde que eu possa identificar que está relacionado ao empreendimento.
Acho que tem casos que isso fica mais claro, tem outros que são um pouco mais complexos, né? O exemplo dos pescadores e do rio que você deu, isso fica super claro. Tem outros que são um pouquinho mais difíceis de determinar, mas eu ainda acho muita sacanagem quando o Estado quer usar dinheiro do... Por exemplo, falando em termos de... sempre a gente que paga a conta. Eu assessorei o governo federal, não eu sozinha, obviamente, o escritório no qual trabalhava, na privatização dos 3 primeiros aeroportos, Brasília, Viracopos e Guarulhos. E o que eu vou falar está registrado em ata no Tribunal de Contas da União, portanto, é uma informação pública. Todo em torno do aeroporto de Viracopos, saiu no edital também, todo em torno do aeroporto de Viracopos era área da União, área invadida, que deveria estar, em tese, sob controle da aeronáutica. Para ampliar o aeroporto de Viracopos, porque o que se pretende é que o aeroporto de Viracopos, nos próximos anos, se torne o maior terminal de cargas aeroportuário do Brasil, você precisa de terreno. Para que o projeto acontecesse, as pessoas precisariam sair de onde elas estão. E aí veio toda uma discussão de quem é que vai bancar tirar as pessoas da área invadida num governo de um partido de esquerda sem pagar nada, porque se a pessoa invadiu a área, ela tem que sair, ela não poderia estar ali, ela não faria jus a uma indenização, né? Então, por decisões políticas, o governo não ia bancar tirar as pessoas de lá sem pagar nada. Então, a conta da indenização, da remoção dessas pessoas de lá, e claro, elas tiveram que sair de lá, não porque elas invadiram a área, mas por conta dos reflexos do empreendimento, da expansão do aeroporto, quem pagou? Isso entrou na conta do lance dado pelo concessionário, né? Então, o ágio que a União teve com o leilão do aeroporto poderia ter sido muito maior, né? Quem deixa de perder com isso somos nós, enquanto sociedade, né? E aí, como é que fica? É meio complicado essas questões, eu acho. Não tenho resposta certa, mas eu fico pensando, sabe? Porque não sei qual é o limite do certo. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Mais alguém de vocês dois, professores, quer encaminhar para o nosso fechamento? Eu tenho alguns avisos para dar. Os certificados, para quem solicitar, lá naquele link que eu mandei mais cedo, vão ficar prontos em até 48 horas úteis. O pessoal que trabalha comigo vai fazer certinho e mandar para vocês por e-mail. Todo mundo vai receber o e-mail do pós-evento, e aí a gente divulga os links das redes sociais dos professores, tanto do professor Paulo Antunes, quanto do professor Tiago, para quem quiser segui-los no Instagram. E eu queria pedir para vocês também, para todo mundo abrir a câmera, para a gente fazer uma foto /print, para ter um registro desse nosso encontro. E aí vocês vão pensando se mais alguém tem a derradeira pergunta. Para mim está tranquilo. Para mim também. Tem gente voltando que caiu agora. A Kelly está sempre nos nossos webinários. Está no mudo, Kelly. Abre o microfone. Eu sou fã de vocês, estou sempre por aqui. Professor Tiago tem que voltar a dar aula na especialização. Professora Rita, que também está aí, adoro. Professor Paulo, excelente. Essa discussão é muito boa, né? Engrandece, a gente acaba aprendendo sempre, sempre. E a gente, como você falou, a gente pensa, que você está falando, né? Eu fico pensando. E é isso que é importante, né? A gente criar e mudar, às vezes até alterar o que a gente pensa. É isso. Eu acho legal porque tem muitos eventos comerciais, né? Mas nos eventos comerciais a gente tem que tratar de temas
corporativos, né? Temas que às vezes, e para um público que às vezes não permite que a gente faça essas viagens, assim, que a gente fale mais de filosofia, de sociologia, né? Para falar do termo metajurídico que o professor Paulo Bessa falou no início. Então, acho que esses nossos encontros são legais por isso, a gente tem mais liberdade para discutir. Um público mais diversificado e, né, a gente não tem aquele compromisso de falar para um público, né, que está mais interessado em aprender sobre a aplicação prática de uma determinada legislação. Aqui a gente consegue ter uma abordagem diferenciada, e eu acho que é por isso que as pessoas, quero pensar que é isso, né, que as pessoas continuam voltando, porque tá legal esses nossos encontros. A Rita voltou, a Rita tinha caído. Rita, abre sua câmera aí também, para a gente fazer uma foto. E aí, enquanto isso, o professor Paulo quer fazer a sua despedida? Não, é só agradecer aí o debate. Eu acho que isso que a Letícia falou é importante. A gente tem que ter algum momento, algum espaço para poder sair aquilo que eu chamo de praxismo jurídico. A gente tem que, porque se a gente não tem capacidade de raciocinar de uma maneira mais sofisticada, mais abstrata, até para esse praxismo tem dificuldade. Então, é importante ter essa noção de como é que funciona o grande quadro e tal, e acho assim que realmente o que a Letícia falou aí, é importante ter um espaço de um pensamento mais livre, um pensamento mais solto e voltado para indagar o problema com mais profundidade. E agradecer aí a paciência e boa vontade de todos. Até a próxima. Também agradecer a todo mundo. Kelly foi aluna lá na PGA também, né? Eu devo estar lá no final do ano, não sei se para um de vocês, mas tem uma aula marcada lá. E obrigado, gente. Obrigado, Letícia, pela organização, professor Paulo, sempre muito, muito gostoso essas nossas conversas. E acho que tem sido um espaço bom para reflexão, sim. Eu quero agradecer o convite de novo. É isso, pessoal. Obrigado pela foto. A gente vai postar, acompanhem. Logo mais a gente já vai definir o próximo tema. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão, manda lá no inbox do Instagram, do Observatório. Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Até, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.